Uma doença que atinge milhões de pessoas no mundo e que muitas vezes pode agir silenciosamente. Dados da OMS, a Organização Mundial de Saúde, apontam a depressão atinge 350 milhões de pessoas de ambos os sexos e das mais variadas faixas etárias, inclusive crianças, tornando a doença o quinto maior problema de saúde pública do mundo. Trazendo para a nossa realidade no Brasil, uma em cada 10 pessoas, 10%, sofrem com o problema. Este é o assunto do quadro Saúde em Dia de hoje, do Jornal da Manhã. Para nos explicar melhor sobre a doença, está ao vivo aqui o médico psiquiatra e diretor de marketing da Cooperativa de Trabalho Médico, Antônio Carlos Carvalho Reiners. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia. Quando a gente fala de depressão, é uma doença orgânica, psicológica, psicossomática ou até espiritual, como algumas pessoas dizem? Depressão é uma doença afetiva que é muito democrática, né? Ela atinge todas as pessoas, em todas as faixas etárias, todos os tipos de pessoas de religiões, ela atinge todas as raças e ela basicamente é uma doença que você aprende e tem que lidar com as suas frustrações na vida, né? A vida, ela traz muitas frustrações e a gente precisa saber lidar com isso, né? Se as pessoas não são capazes de lidar com isso, provavelmente elas terão depressão. Você disse aí que ela é a quinta doença do mundo. Em alguns países, ela já chega a ser até terceiro quadro mais que você vê no mundo. Eu trabalho em perícia médica e a gente vê muito que hoje os quadros psiquiátricos já estão em segundo lugar. E a depressão é um dos maiores fatores de licença médica, só perdendo por casos de ortopedia, né? Então você vê a grande situação que nós estamos passando com isso que está aí. E temos que, cada vez mais, fazer com que as pessoas aprendam a lidar com frustrações. Quando a gente fala de frustrações, são frustrações assim graves, como o luto, a perda de um ente querido, de um amigo, de uma amiga, de um colega de trabalho, ou são frustrações menos, vamos dizer assim, menos graves, mas que também as pessoas não sabem lidar com essas frustrações e leva à depressão? Você tem que pensar assim, né? Nem todas as pessoas são iguais, né? Às vezes a pessoa perde o pai, perde a mãe, tem pessoas que em uma semana, 15 dias, 30 dias, ela já está voltando às suas atividades, né? Ela está trabalhando, ela está produzindo. E tem outras pessoas que são irmãos dessa que está aí, que ela leva isso que está aí um bom tempo para trabalhar. A gente até diz que isso aí não chega a ser uma depressão, né? Chega a ser um luto. Ela só passa a ser um quadro depressivo quando a pessoa fica com aquilo ali há muito tempo. É muito comum, às vezes, você ver mães que eu costumo dizer que perde um filho e, na verdade, ela enterra este e enterra os outros que ela tem também, porque ela fica sempre só pensando naquele que morreu. E ela esquece que tem que criar os que estão vivos e que tem que cuidar desse que está aí, né? Então, nesse caso, vira um quadro depressivo, torna-se um problema psiquiátrico, você tem que fazer o tratamento adequado. E outra coisa também que eu sempre falo para meus doentes, porque muitas vezes a pessoa ela faz um quadro depressivo, ela tem alterações químicas no cérebro, né? Essas alterações você trata com medicação. Tudo bem, você dá antidepressivo, você dá estabilizadores de humor, tudo. Mas a pessoa, ela precisa fazer um tratamento com um psicólogo, um tratamento conjunto com isso, para saber lidar com essas frustrações, com essas coisas que tem na vida. Porque remédio, se fosse bom, não chamava remédio, chamava curédio, né? Quer dizer, problemas existem. O problema não são os problemas. A situação é saber lidar com esses problemas, é a reação que a gente tem em relação a esses problemas, as frustrações da vida, como o senhor estava dizendo. É isso, não sofrer com essas frustrações. Exatamente. Dar a volta por cima. Exatamente. É isso. Você tem que saber lidar com essas coisas que acontecem com a sua vida. A vida, afinal de contas, não é um mar de rosa, né? Todas as vezes você vai encontrar com dificuldades na vida e você tem que saber lidar com isso. E existe uma coisa também interessante nos quadros depressivos, que tem pessoas que têm tendências genéticas para ter isso. Você começa a conversar com ela e os familiares dessa pessoa já tiverem. Então ela tem uma tendência maior de ter um quadro depressivo do que aquelas que não têm esse quadro genético. Existe relação entre depressão e suicídio? O suicídio vamos dizer assim, uma fase final do quadro depressivo, né? A pessoa, quando ela parte um quadro de suicídio, é porque ela já perdeu todas as esperanças na vida, né?
ela acaba perdendo qualquer tipo, ela passa a não acreditar mais em tratamento, ela passa a acreditar que a vida não vale a pena e a pessoa acaba se matando, né? Suicídio é vamos dizer assim, uma parte final de um quadro depressivo, né? E aí a pessoa chega a tirar a própria vida porque ela acha que não vale mais a pena viver. Depressão tem sintomas? A gente sabe que tem pessoas assim que, do nada, uma situação às vezes corriqueira do dia, começa a chorar. Esse é um dos principais sintomas da depressão? Você precisa ver, ela tem que se associar, né? A pessoa tem crise de choros, tendência ao isolamento, a pessoa tem apatia social, a pessoa ela começa a ficar isolada, né? E a pessoa começa um quadro depressivo disso aí. Necessariamente nem todas as pessoas que choram, ela tem quadro depressivo. Ela faz uma crise de choro por alguma situação que ocorreu na vida, né? Uma das coisas que é muito interessante, que é uma variante de um quadro depressivo, são os síndromes do pânico, né? Que a pessoa começa a somatizar, ela começa a achar que ela vai morrer, que ela tem problema cardíaco, que ela tem... Começa a ter medo de tudo, é isso? Começa a ter medo das coisas, ela começa a se isolar, e aí a pessoa começa a achar que ela está no pé do médico, ela vai ser salva, né? Então, tudo isso faz parte de um processo do quadro depressivo que precisa ser tratado, né? E a família pode ajudar também nesse processo? No momento a família tem que ajudar. O que acontece é que muitas pessoas na família, elas por a pessoa fazer diversos exames, ela faz um monte de exame, e ela não consegue encontrar nada nos exames, porque isso que está aí, às vezes não aparece exame, são coisas psíquicas, né? E a família acha que você pegar a pessoa aqui em Cuiabá e levar para passear em Nova York, ela vai curar da depressão. Não, não vai. A depressão vai no mesmo voo que ela vai, né? E vai voltar do mesmo jeito, né? Você está fugindo do problema. Está fugindo do problema. A pessoa vai levar para lá e a família acha que isso está aí. E aí a família tem dificuldades intensas de morar com uma pessoa que tem quadro depressivo, né? Somente quando a pessoa é casada, porque a pessoa quando tem quadro depressivo, ela tem uma diminuição do libido sexual, né? Aí o marido começa a queixar, ou a esposa começa a queixar. Então tem toda uma montagem aí que torna a vida da pessoa muito difícil, né? E se a pessoa não procurar tratamento, ela pode até caminhar mesmo para um quadro de suicídio, como você está dizendo. Muito obrigado pela sua entrevista, até uma próxima oportunidade. Obrigado.